Fernando Moura estava sentado em sua luxuosa cadeira de couro, rodeado por obras de arte que refletiam seu gosto refinado e sua vida de excessos. O escritório, com suas paredes revestidas de madeira escura, exalava uma aura de poder e riqueza. Em uma mesa de vidro, seus documentos estavam dispostos de maneira meticulosa, cada um representando uma faceta de sua vida como um dos homens mais ricos do país. Porém, naquele momento, a atenção de Fernando estava distante dos números e gráficos que o cercavam. Ele observava a cidade através da ampla janela, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. O silêncio do ambiente foi abruptamente interrompido por um toque insistente em seu celular. Ele atendeu, com uma expressão neutra no rosto. A voz do advogado de sua mãe soou do outro lado da linha, carregada de um peso que Fernando não esperava. Fernando, lamento informar que sua mãe faleceu esta manhã. O velório será amanhã, no cemitério de São Pedro. As palavras penetraram em sua mente, mas ele não sentiu nada. A frieza que o acompanhava por toda a vida parecia agora mais intensa. Obrigado pela informação, respondeu, desligando rapidamente. Ele voltou a olhar pela janela, como se o mundo exterior pudesse oferecer-lhe alguma resposta, mas nada mudou. O brilho do sol se apagava, e ele mal percebeu. No dia seguinte, enquanto organizava os detalhes do funeral, Fernando decidiu vasculhar a casa de sua mãe em busca de algo que pudesse lhe oferecer conforto ou, ao menos, uma lembrança que não fosse apenas de frieza. Em meio a objetos pessoais, ele encontrou uma caixa antiga, coberta de poeira, em um canto do closet. Curioso, abriu-a e encontrou uma coleção de cartas e documentos. À medida que folheava os papéis, seu coração disparou. Uma carta em particular chamou sua atenção. Era um agradecimento de um hospital comunitário, onde sua mãe havia doado quantias significativas de dinheiro ao longo dos anos. Agradecemos por sua generosidade, que tem feito uma diferença significativa na vida de nossos pacientes, dizia o texto. Fernando franziu a testa, surpreso. Ele nunca soubera que sua mãe se envolvera em causas sociais. Por quê? Murmurou para si mesmo, sentindo uma pontada de descontentamento. Por que ela nunca lhe contará? A curiosidade começou a tomar conta de sua mente. Ele decidiu visitar o hospital mencionado, impulsionado por uma mistura de ressentimento e um desejo inexplicável de entender. Assim, no dia seguinte, ele se dirigiu ao pequeno hospital comunitário, um prédio modesto que contrastava fortemente com sua vida de luxo. A entrada era simples, com uma placa desgastada que dizia Hospital São Rafael. Assim que entrou, foi recebido por Ana, a médica que dirigia a instituição. Ela tinha um olhar intenso e determinado, que imediatamente capturou a atenção de Fernando. Bem-vindo ao Hospital São Rafael. Como posso ajudá-lo? Perguntou Ana, com um sorriso gentil, mas profissional. Sou Fernando Moura, ele disse, observando a estrutura envelhecida ao seu redor. Vim saber mais sobre as doações da minha mãe. A frieza em sua voz era evidente, mas Ana não se deixou intimidar. Ela era uma grande apoiadora, respondeu Ana, conduzindo-o pelos corredores. Graças a ela, conseguimos atender centenas de pacientes que, de outra forma, não teriam acesso a cuidados médicos. Mas, infelizmente, a situação financeira é crítica. Precisamos de mais ajuda. Fernando escutava, mas sua mente estava em outro lugar. Ele observava as paredes desgastadas, os equipamentos antigos e a dedicação dos funcionários, que se moviam rapidamente para atender os pacientes. A atmosfera estava carregada de emoção e luta, algo que ele não conhecia em seu mundo isolado. Isso não é problema meu, pensou, afastando-se mentalmente da realidade que o cercava. Ana parou em frente a uma sala, onde uma criança estava sendo atendida. O olhar dela, repleto de compaixão, fez Fernando sentir um leve desconforto. Ele não sabia como lidar com a empatia que despertava nele. Eu entendo que há desafios, ele disse, mantendo a distância emocional. Mas não posso ajudar. Ana olhou para ele, um misto de frustração e compreensão em seu olhar. Você não precisa se sentir culpado, mas sua mãe fez a diferença. Você pode também. A declaração ficou ecoando na mente de Fernando enquanto ele se afastava do hospital, com a imagem da determinação de Ana gravada em sua mente, embora ele tentasse ignorá-la. Fernando saiu do hospital, o peso da realidade que acabará de testemunhar ainda o acompanhava.
Ele caminhou pelas ruas do centro, observando a vida pulsante ao seu redor, mas aquela energia parecia distante, como se estivesse em um mundo separado. O contraste entre sua luxuosa existência e a dura realidade do hospital o incomodava, embora ele tentasse ignorar a sensação crescente de desconforto. São apenas números, pensou consigo mesmo, tentando se distrair com os negócios e as reuniões que o aguardavam. A imagem de Ana, com seu olhar determinado e sua voz firme, insistindo nas dificuldades enfrentadas, não saía de sua mente. Ana, por outro lado, estava absorta em pensamentos. Enquanto organizava a papelada e revisava os relatórios financeiros do hospital, a frieza de Fernando a inquietava. Como alguém tão poderoso pode ser tão insensível? Ela se perguntava, batendo a caneta nervosamente na mesa. A imagem de Fernando, vestido com suas roupas caras e seu semblante impassível, contrastava com a vida que ela vivia, sempre cercada de pacientes, sorrisos e lágrimas. Ele não faz ideia do que acontece aqui, resmungou Ana, erguendo os olhos para o teto, como se procurasse uma resposta nas nuvens visíveis pela janela. Enquanto isso, no hospital, uma reunião urgente se preparava para acontecer. Ana convocou a equipe, seu coração acelerado com a pressão que sentia. Pessoal, temos que falar sobre as finanças, começou ela, sentindo os olhares preocupados dos colegas. A dívida acumulada está nos deixando à beira do fechamento. Precisamos encontrar uma solução, e rápido. O murmúrio de preocupação percorreu a sala. O que podemos fazer? Perguntou um enfermeiro, a preocupação estampada em seu rosto. Ana respirou fundo, passando a mão pelo cabelo, tentando organizar seus pensamentos. Estamos tentando levantar fundos, mas a situação é crítica. Precisamos de apoio, e não podemos nos dar ao luxo de perder o hospital que tantos precisam. Sua voz, embora firme, tinha um tom de desespero que não passou despercebido. Precisamos pensar em eventos, em doações, sugeriu outro membro da equipe. Mas Ana sabia que isso poderia não ser suficiente. O hospital não era apenas um lugar, era um lar para muitos, e a ideia de fechá-lo a deixava angustiada. A reunião continuou, com sugestões e discussões fervorosas, mas a pressão era palpável. Ana olhou para cada um dos rostos à sua frente e sentiu a responsabilidade sobre seus ombros. Se não conseguirmos, o que será de nossos pacientes? Ela questionou, a emoção quase a fazendo perder a voz. Não podemos deixar isso acontecer. Não podemos falhar com eles. A determinação flamejante em seu olhar fez com que todos se unissem em torno dela, mas a incerteza do futuro pairava no ar. Enquanto isso, Fernando se encontrava em sua luxuosa sala de reuniões, cercado por seus executivos e gráficos de crescimento que pareciam tão distantes da realidade que acabará de experimentar. Precisamos aumentar nossa margem de lucro, ele proclamou, gesticulando com confiança. Porém, mesmo em meio a conversas sobre investimentos e retornos, sua mente vagava de volta ao hospital e à figura de Ana. A determinação dela, a paixão que emanava enquanto falava sobre o trabalho que realizava, o deixava intrigado. Por que isso importa tanto para ela? Murmurou, perdendo-se em pensamentos. Fernando tentou se concentrar novamente nas propostas que sua equipe apresentava, mas a imagem do hospital, com suas paredes desgastadas e pacientes esperando por ajuda, permeava sua mente. Ele se sentia dividido, como se estivesse em um campo de batalha entre seu mundo de riqueza e a urgência do outro lado. No fundo, uma parte dele queria entender, queria conhecer mais sobre o que acontecia atrás daquelas paredes, mas seu orgulho e sua frieza o mantinham à distância. O dia se arrastava, e o peso das decisões que precisaria tomar começava a se acumular em sua consciência. Ele sabia que não poderia ignorar a situação por muito mais tempo. A dor e a luta das pessoas que dependiam do hospital não eram apenas estatísticas. Elas representavam vidas, e, de alguma forma, ele estava conectado a tudo isso. Ao final do dia, Fernando se viu em uma encruzilhada. O que ele faria a seguir? A pergunta pairava no ar, sem resposta, enquanto ele se preparava para mais um dia em seu mundo isolado. Fernando estava sentado em seu escritório, cercado por uma atmosfera de luxo que, até então, o confortava. Contudo, a ligação de Ana para uma nova reunião no hospital o fez hesitar. Ele observou a tela de seu celular, a foto de Ana exibindo um sorriso terno, contrastando com a frieza que ele mesmo cultivava. A curiosidade sobre as dificuldades que ela enfrentava o empurrou para aceitar o convite, embora parte dele quisesse permanecer distante.
Ao chegar ao hospital, o ambiente era diferente do que ele lembrava. O ar estava pesado com a tensão e a preocupação manifestadas nos rostos dos funcionários. Ana o aguardava na entrada, suas feições revelando uma mistura de determinação e apreensão. Fernando respirou fundo, tentando se preparar para o que estava por vir. Fernando, obrigada por vir, Ana disse, sua voz carregada de esperança e uma pitada de nervosismo. Precisamos de você aqui. Eu não sei como posso ajudar, respondeu ele, com um tom que denunciava sua habitual indiferença. O que você quer me mostrar? Ana levou a uma sala de reuniões, onde um projeto de expansão do hospital estava disposto sobre a mesa. O olhar dela se iluminou enquanto ela explicava: estamos enfrentando dificuldades financeiras graves. Este projeto poderia não apenas salvar o hospital, mas também expandir nossos serviços. Ele inclui uma nova ala para pediatria e recursos adicionais para atendimento de emergência. Fernando olhou para os papéis, mas a ideia de contribuir não lhe parecia atraente. Sinto muito, Ana, mas não tenho interesse em me envolver com isso. O que acontece aqui não é da minha conta, ele disse, tentando manter uma expressão neutra. Não é só um hospital, Fernando. É uma comunidade, Ana insistiu, a frustração começando a se infiltrar em sua voz. As vidas dessas pessoas dependem do que fazemos aqui. Você tem o poder de fazer a diferença. E por que eu deveria me importar? Ele retorquiu, sua frieza ressoando na sala. Eu sou apenas um investidor. Não tenho obrigação com ninguém. Ana respirou fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro dela. Se você não se importa com as vidas das pessoas, então o que você realmente valoriza? Sua fortuna? Seu status? Isso não traz felicidade, Fernando. Olhar para o outro lado só o isolará ainda mais. Ele se levantou abruptamente, a intensidade da conversa o incomodava. Eu não sou aqui para discutir minha vida pessoal, Ana. Se precisar de ajuda, procure outra pessoa, ele disse, já se dirigindo à porta. Fernando. Ana chamou, sua voz cheia de urgência e desespero. Por favor, não vá. Veja o que estamos fazendo. Veja como estamos lutando todos os dias para manter isso de pé. Ele hesitou na porta, mas logo se afastou, sentindo-se sufocado. Ao sair do hospital, uma cena inesperada atraiu sua atenção. Uma criança pequena, com um olhar pálido e fragilizado, segurava a mão de Ana enquanto ela a examinava. A ternura entre eles era palpável, e algo dentro de Fernando começou a se agitar. O sorriso de Ana para a criança, a maneira como ela se ajoelhava para estar no mesmo nível que a menina. Era um ato de compaixão genuína que ele nunca tinha testemunhado em sua vida. Ela vai ficar bem, Ana disse, sem notar a presença de Fernando. Estamos fazendo o nosso melhor para que você possa voltar para casa logo, querida. Fernando sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou de sua própria infância, dos momentos em que sua mãe cuidava dele com a mesma dedicação. Mas a lembrança logo se dissipou, e ele se forçou a ignorar a emoção que começava a brotar dentro dele. Isso não é comigo, ele murmurou para si mesmo, virando-se e saindo do hospital. Naquele momento, enquanto caminhava em direção ao seu carro, a cena da menina doente e a dedicação de Ana ecoavam em sua mente. Ele tentou afastar as imagens, mas era como se algo estivesse despertando dentro dele, algo que ele havia mantido adormecido por tanto tempo. O contraste entre sua vida e a realidade do hospital se tornava cada vez mais difícil de ignorar, mas Fernando ainda se recusava a se permitir sentir muito. Ele precisava manter a distância. Fernando Moura estava sentado em seu luxuoso escritório, mas a atmosfera ali não era a mesma de antes. As cartas que começara a receber do hospital, escritas por pacientes e familiares agradecendo pelas doações anônimas de sua mãe, pesavam em sua mente como uma névoa densa. Ele observava as palavras escritas com sinceridade, algumas até emocionantes, que expressavam gratidão e esperança. Mas, em vez de se sentir tocado, ele apenas se sentia incomodado. Como poderia sua mãe ter feito algo tão altruísta sem que ele soubesse? O que ele estava fazendo com sua vida, enquanto ela ajudava outras pessoas? Ele se levantou, caminhando pelo ambiente repleto de obras de arte e móveis luxuosos, mas tudo parecia vazio. Olhando pela janela, viu a cidade vibrante lá fora, mas não conseguiu sentir a mesma vitalidade. Decidiu que precisava de um tempo longe daquela prisão dourada e saiu para dar uma volta.
O ar fresco ajudou a clarear os pensamentos, mas as cartas continuavam a ecoar em sua mente. Enquanto isso, Ana estava no hospital, exausta, mas determinada. As dificuldades financeiras pesavam sobre seus ombros como um manto escuro, e a última reunião que tivera com Fernando ainda a perturbava. Como alguém tão rico poderia ignorar o sofrimento de tantas pessoas? Ela decidirá que não poderia deixar essa frieza passar impune. Com um propósito renovado, decidiu confrontá-lo diretamente, sem mais rodeios. No dia seguinte, Ana encontrou Fernando em um café próximo ao hospital. A luz do sol entrava pelas janelas, mas a tensão entre eles era palpável. Fernando, ela começou, com um tom firme, precisamos conversar. Não podemos continuar assim. Fernando olhou para ela, surpreso. Sobre o quê, Ana? Você já sabe como me sinto em relação ao hospital. Não, você não sabe, ela respondeu, cruzando os braços. Você não sabe o que significa ter que olhar nos olhos das pessoas que dependem de nós. Você não entende a responsabilidade que vem com sua riqueza. O que está fazendo por elas? O que sua mãe fez por elas? As palavras dela o atingiram como uma flecha. Não estou aqui para ser seu salvador, Ana. Esse não é o meu papel. E qual é o seu papel, então? Ela desafiou, seu olhar firme. Apenas viver em sua bolha de luxo enquanto o mundo desmorona ao seu redor? Você precisa abrir os olhos, Fernando. A vida não é só sobre dinheiro e negócios. É sobre fazer a diferença. Fernando sentiu uma onda de defensividade, mas havia um eco da verdade nas palavras dela. Ele desviou o olhar, lutando contra as emoções que começavam a se agitar dentro dele. Você não entende. Eu não sei como ajudar. Eu nunca fui ensinado a isso. Então aprenda, ela disse, sua voz mais suave agora. Não precisa ser um monstro. Pode ser alguém que faz a diferença. Você pode usar sua riqueza para algo maior que você mesmo. A conversa o deixou pensativo, mas a hesitação ainda pairava sobre ele. Enquanto isso, o hospital enfrentava uma nova crise. Uma manhã, enquanto Ana revisava as contas, um incêndio irrompeu no andar inferior, resultado de uma falha elétrica. O alarme soou, e o caos se espalhou rapidamente pelos corredores. Ana se apressou para ajudar a evacuar os pacientes, sua determinação inabalável em meio à desordem. Quando Fernando recebeu a notícia do incêndio, seu coração disparou. Ele sentiu um impulso imediato de ir até o hospital, mas a hesitação tomou conta dele novamente. A imagem de Ana, lutando para salvar vidas em meio ao pânico, o atormentava. Ele não queria ser o homem frio que apenas observava à distância. Mas a dúvida o consumia. E se ele não fosse bem-vindo? E se ela o rejeitasse novamente? Em meio a esses pensamentos, sua mente começou a girar. Ele se lembrou das cartas, da gratidão expressa por pessoas que nunca conheceria. Algo dentro dele começou a mudar, mas ele ainda não sabia como dar o primeiro passo. Enquanto isso, o hospital, com as chamas devorando partes de sua estrutura, se tornava um símbolo não apenas de luta, mas também da necessidade urgente de um herói. E, talvez, esse herói pudesse ser ele, se apenas conseguisse vencer seus próprios demônios. A hesitação persistia, mas a determinação de Ana o inspirava a considerar que talvez, apenas talvez, a vida pudesse ter um significado diferente. Fernando Moura finalmente se decidiu a visitar o hospital em ruínas. O incêndio que devastara o local ainda deixava um odor de fumaça no ar, e os ecos de sirenes e vozes apressadas preenchiam o ambiente. Ele havia hesitado por dias, lutando contra a ideia de se envolver em algo que considerava distante de sua vida cotidiana. No entanto, ao entrar naquelas paredes carbonizadas, o peso da realidade o atingiu como um soco no estômago. Ana estava no meio do caos, sua figura determinada se destacando em meio aos destroços. Ela se movia com agilidade, ajudando a evacuar os feridos, organizando a equipe médica e fazendo o possível para manter a calma. Fernando a observou por um momento, admirando sua coragem. Ele a viu se agachar ao lado de uma criança assustada, acariciando seu cabelo e sussurrando palavras de conforto. O gesto simples a tornava ainda mais impressionante aos olhos dele. Você não deveria estar aqui, Fernando, disse Ana, sem olhar para ele, enquanto aplicava um curativo em um dos pacientes.
Sua voz soava firme, mas havia uma leve tremulação, uma mistura de preocupação e exaustão. Este lugar é perigosíssimo agora. Eu só queria ver como estava tudo, respondeu Fernando, esboçando um sorriso nervoso. Ele se sentiu deslocado, como um intruso em um mundo que agora parecia tão real e urgente, muito diferente de sua vida luxuosa. Ana finalmente levantou os olhos e o encarou, um misto de surpresa e irritação em seu olhar. Você pode ver, mas precisa fazer mais do que isso. Eles precisam de ajuda, e você pode ser a diferença. O tom dela o atingiu de forma inesperada. Ele sempre esteve cercado por pessoas que o bajulavam, mas a sinceridade e a força de Ana o desarmavam. Ele estava prestes a protestar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta ao perceber a gravidade da situação. O hospital era mais do que um edifício, era um símbolo de esperança para tantos. E, naquele momento, Fernando começou a questionar sua própria vida. Para que servia toda a sua riqueza se ele não a usasse para causar um impacto positivo? Ana, começou ele, a voz mais suave do que pretendia. Eu não sabia que a situação era tão crítica. Você não se importou em saber até agora, ela retrucou, mas sua expressão suavizou ao notar a sinceridade no olhar dele. Se você quiser ajudar, agora é a hora. Precisamos de recursos imediatos para reerguer o hospital. As palavras dela ressoaram na mente de Fernando, começando a quebrar as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. Ele estava diante de uma escolha: continuar com sua vida de conforto e indiferença ou se tornar parte da solução. A ideia de fazer a diferença pulsava dentro dele, uma chama que começava a se acender. Eu quero ajudar, disse Fernando, quase em um sussurro. Prometo que farei o que puder. Ana observou, a expressão dela misturando esperança e ceticismo. O que você está disposto a fazer, Fernando? Não quero promessas vazias. Eu não sei ainda, ele admitiu, olhando ao redor, tentando absorver a gravidade daquela situação. Mas, por favor, me diga o que é preciso. Não posso ficar de braços cruzados sabendo que posso mudar isso. As palavras de Fernando eram sinceras, e Ana percebeu que, por trás da fachada de frieza e riqueza, havia um homem que se via confrontado por uma nova realidade. Ela sorriu, não como um sinal de vitória, mas como um reconhecimento de que talvez houvesse esperança para ele. Vamos começar com o que temos, disse Ana, decidida. Juntos, podemos fazer a diferença. Mas você precisa estar preparado para se comprometer de verdade. Fernando assentiu, determinado. A partir daquele momento, ele sabia que sua vida seria diferente, mas também entendia que o caminho à frente seria desafiador. E, pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a enfrentar esses desafios. As luzes do hospital brilharam intensamente na noite em que Fernando Moura decidiu dar um novo rumo à sua vida. Ele havia se mobilizado para arrecadar fundos, e, com a ajuda incansável de Ana, viu a transformação mágica que poderia acontecer quando se decide agir. O hospital, que antes estava em ruínas, agora estava em pleno processo de restauração, com novas paredes sendo erguidas e equipamentos modernos chegando. A dedicação de Ana para manter a instituição viva era contagiante, e Fernando, antes distante e frio, se tornava um defensor fervoroso da causa. Fernando, você não imagina o quanto isso significa para nós, Ana afirmou, seus olhos brilhando de gratidão enquanto observava os trabalhadores se esforçando. Com essa nova ala, poderemos atender mais pacientes e oferecer um tratamento de qualidade. Ele sorriu, um gesto que já não fazia há muito tempo. Eu só estou fazendo o que minha mãe teria querido. Ela sempre acreditou que a saúde é um direito de todos. O tom de sua voz tinha mudado, refletindo um novo compromisso. Entretanto, essa fase de renascimento e esperança estava prestes a ser interrompida por uma sombra do passado. Durante uma reunião para discutir o andamento das obras, Fernando recebeu uma mensagem de seu ex-parceiro de negócios, Carlos, um homem que sempre fora astuto e manipulador. Carlos havia se mantido à sombra de Fernando, observando os movimentos dele e esperando o momento certo para agir. Naquela tarde, Fernando encontrou Carlos em um café próximo ao hospital. O ar estava tenso, e o sorriso de Carlos era mais um sorriso de um predador do que de um amigo. Fernando, que bom ver você aqui. Ouvi dizer que o hospital está se reerguendo. Parabéns. A ironia nas palavras dele era palpável. Carlos, o que você quer? Fernando questionou, sua voz firme.
Eu não tenho tempo para joguinhos. Joguinhos? Não, não. Isso é muito mais sério, Carlos respondeu, inclinando-se sobre a mesa. Eu sei sobre as doações da sua mãe, e, bem, eu tenho algumas informações que podem ser constrangedoras para você e para o hospital. Fernando franziu a testa, o coração acelerando. Do que você está falando? Digamos que, se eu decidisse expor essas doações, a reputação do hospital e a sua imagem pública estariam em perigo. Você sabe como o público adora um escândalo, não é mesmo? Carlos sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu poderia fazer um grande alarde sobre o que você realmente fez, ou melhor, não fez, enquanto sua mãe ajudava a manter o hospital. A raiva crescia dentro de Fernando. Ele se lembrava do que havia mudado em sua vida e do impacto que estava tendo. Você não pode fazer isso, disse, a voz baixa, mas determinada. Posso sim, e posso fazer muito mais. O que você vai me oferecer para que eu fique quieto? Carlos cruzou os braços, esperando a resposta. Fernando se levantou abruptamente, a cadeira arrastando-se pelo chão. Você não vai me intimidar. Eu vou expor você e suas táticas desonestas. O hospital não vai ser uma vítima de suas ameaças. Com essa determinação, Fernando procurou Ana e os funcionários do hospital. Ele sabia que precisava unir forças para expor a verdadeira face de Carlos. Precisamos agir rápido. Ele está tentando chantagear o hospital, e eu não posso permitir isso, disse, reunindo todos na sala de conferências. Ana, com a força que sempre a caracterizou, assentiu. Vamos coletar todas as evidências. Precisamos mostrar que a verdadeira corrupção vem dele e não de nós. Os dias seguintes foram intensos. A equipe do hospital se mobilizou para reunir informações sobre Carlos e suas atividades fraudulentas. Fernando, agora profundamente envolvido, descobriu um novo propósito ao lado de Ana. As noites eram longas, mas a determinação de todos era palpável. Finalmente, com a ajuda de um advogado, conseguiram reunir provas suficientes para levar Carlos à justiça. Quando a notícia da prisão de Carlos foi divulgada, um alívio tomou conta do hospital. Ana e Fernando se entreolharam, sabendo que essa vitória era um passo crucial para garantir a continuidade do hospital e, mais importante, para solidificar a nova vida que Fernando havia escolhido. Você realmente está mudando, Fernando, Ana disse, seu olhar suave e admirativo. E eu estou aqui para ajudar a continuar essa transformação. E eu estou aqui para ficar, Fernando respondeu, um sorriso sincero surgindo em seus lábios. Eles estavam juntos, não apenas como aliados em um projeto, mas como parceiros em uma nova jornada, prontos para fazer a diferença na comunidade. A verdadeira riqueza, ele percebeu, estava em ajudar os outros,